Quando eu foco numa coisa, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, é quase uma viseira. Eu não vejo mais nada e eu fico focado naquilo como se não tivesse mais nada no mundo. Então eu fui com tudo. Comecei logo fazendo aulas de pré-requisitos para enfermagem. Depois já apliquei em várias escolas de enfermagem. Fui aceito. Comecei um programa, um Associate's Degree. Meu orgulho, gente. Um Associate's Degree que ia me dar o meu resultado o mais rápido possível. Porque aí com 2 anos e meio, Qual foi a 3 escola anos, que você entrou eu em fui Orlando? na Adventist University, que na época chamava Florida Hospital College of Health Sciences. Então, é o que me ia favorecer. Em 3 anos, eu já tinha meu Associate's Degree. Eu já ia começar a trabalhar como um Registered Nurse. Já ia começar a receber pelo menos, né, o que eu previa, que era $25 a hora. Na época, felizmente, como minha renda era tão baixa, eu pude pegar uns grants para ajudar. E eu peguei alguns student loans. O que são grants? Grants é um dinheiro que o governo te dá, tipo bolsa. Umas bolsas do governo baseadas em necessidade. E eu era necessitado. Mas E é esses baseado grants, no seu você income, né? não... E também você não paga de volta, né? O Grants não. Loans É. você paga. O grants Você pegou não. as duas coisas. Peguei as duas coisas. Ok. Para me ajudar a viver. E outra Mas coisa você que eu fiz... trabalhava durante essa época ou você só estudava? Por um período, eu trabalhava part-time, que eu cheguei a trabalhar na Circuit City, nessa época, que era igual a Best Buy, e era no Geek Squad, que é tipo assim, chamava IQ Crew na época, e você dava manutenção em computador. Foi a Entendi. única época que eu trabalhei com computador. Agora Como eu tô que lembrando. você pensou que ia vir pra cá e trabalhar? Mas aí era um trabalho part-time, não pagava bem também, provavelmente estava nessa faixa de $10, $12 a hora, e... Pagava, assim, seu aluguel? Mal pagava meu aluguel. Mas o que eu fiz? Porque eu queria me dedicar tanto em terminar o meu curso o mais rápido possível, eu fiz uma coisa. Eu vendi meu apartamento no Brasil. Foi o que me ajudou. Então, eu não tive a ajuda de nenhuma comunidade aqui nos Estados Unidos, ou de pessoas, ou de um parente para morar na casa dele, Ou seus ou pais nada. até? Mas o que eu tive eu vendi meu apartamento no Brasil. Na verdade, o meu pai comprou o apartamento de mim, entendeu? Ele te ajudou de uma certa forma. E aí, com esse dinheiro, foi um suplemento para eu poder me dedicar mais aos meus estudos, para eu tirar notas boas. E para mim, era muito importante eu tirar notas boas durante o meu curso de enfermagem, porque o meu foco já era outro. Eu queria fazer anestesia. E ao contrário do Brasil, onde no Brasil só existem médicos que fazem anestesia, aqui nos Estados Unidos, a anestesia não começou sendo feita por médicos. Antes de médicos aqui nos Estados Unidos fazerem anestesia, quem fazia eram os enfermeiros. Eles que começaram. Então existe essa profissão nos Estados Unidos até hoje. Inclusive... Como é que chama aqui? Chama Certified Registered Nurse Anesthetist. CRNAs. É o CRNA, entendeu? Então, existe essa profissão aqui. E é uma profissão bem remunerada. Então, meu foco, assim que eu comecei na enfermagem, eu já vi que existia essa opção. Você já tinha essa visão? De eu me tornar um anestesista. Era seu plano desde o início? Era o meu plano desde o início. Não vou falar que antes de eu começar a enfermagem, não. Porque quando eu comecei na enfermagem, eu pensei e falei assim, vou me formar e vou ser um nurse practitioner. Entendeu? Mas aí eu vi que a anestesia não só era uma coisa que eu ia gostar mais de fazer, mas era uma coisa que pagava até mais do que o nurse practitioner. E eu tava visando o dinheiro mesmo. Entendeu? Eu falei assim, não. E além de tudo, para mim o trabalho era muito mais gratificante de fazer anestesia. Então eu ingressei. E eu queria notas boas, porque você geralmente tem que ter notas boas para você ser aceito na faculdade de anestesia, que na época que eu fiz ainda era um mestrado, mas hoje em dia é um doutorado, entendeu? Para você se profissionalizar em enfermeiro anestesista, você tem que fazer um doutorado hoje em dia, mas na minha época era um mestrado. Então eu acabei, formei em enfermagem, comecei a trabalhar. Enquanto eu estava trabalhando em unidades intensivas, que é
uma das coisas que você tem que ter experiência para poder aplicar para a escola de anestesia, eu já fui fazendo meu bacharel. E nesse meio tempo ele conheceu o amor da vida dele. Que nessa época. Em uma das minhas viagens pro Brasil, eu conheci a Flávia. A gente começou a namorar à distância e, eventualmente, ela veio pra cá. Vim pra cá. Aí eu já comecei o meu bacharel em enfermagem, porque eu tive que acabar. Inicialmente era só um Associate's Degree. Terminei e aí já me ingressei em fazer aplicações para a escola de anestesia. Fiz minhas aplicações, fui aceito também numa escola em Orlando, na mesma faculdade. E aí depois ingressei no curso, mais 3 anos de anestesia. Consegui, me formei depois que eu graduei. E por isso que eu falo que é muito importante você ver o seu retorno no seu investimento na questão de estudos. Porque quando eu terminei essa obra toda aí que eu te falei, eu estava com uma dívida de $190 mil, basicamente $200 mil de student loans, de dívidas de escola, que iam começar a vir as contas daí a 6 meses. Repete aí, quanto que você estava de student loans? 200 mil, basicamente. Nossa, isso quando eu terminei. Alto. Muito alto. Então, e não é abnormal. Eu escuto, hoje em dia, a maior parte dos CRNAs que estão formando é 300 mil ou mais. E eu escuto isso, às vezes, esses valores absurdos, de gente que faz cursos que aquele trabalho paga 15, 20, não 25 dá um dólares. retorno. Eu falo assim, como você vai conseguir pagar isso? Porque eu te falo que quando eu comecei a trabalhar, aí inicialmente eu fiz um trabalho de contrato, que eu fui para Boston e fizemos 6 meses. Aí eu tava ganhando bem. Mas, nós ficamos lá só 3 meses. Ficamos só 3 meses. Mas depois eu vim para Miami e o meu salário não era tão bom, porque eu já estava trabalhando como um empregado do hospital. Mas eu vim porque vocês começaram a mudar para cá. A Kênia tinha mudado para cá, você ainda não tinha mudado para cá, mas você já estava para mudar para cá. Então eu vim para cá por causa disso. Então eu ganhava 6 figures, entendeu? Eu ganhava em Boston? Não, aqui. Aqui. Tipo uns 130, 140 mil dólares. Mas na hora que você vai ver o paycheck disso, depois depois dos descontos, dos impostos e tudo, o que eu levava para casa num mês não era tanto assim. E minha conta de student loans que estava chegando era alta. Era de 2.200. Uau. Entendeu? Então, aí eu tava assim, eu já tava pagando um mortgage só de student loans, e esse student loan é de 10 anos, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Eu fiz algumas coisas do tipo, eu saí desse meu emprego, eventualmente, de trabalhar no hospital como anestesista, e eu trabalho particular, então eu consegui uma renda muito melhor hoje em dia. Você ficou durante o tempo fazendo as duas coisas, eu fiquei durante um tempo fazendo as duas coisas, enquanto eu, criava um nome para mim mesmo, né? Uhum. Até que eu comecei a trabalhar exclusivamente com cirurgia plástica, que eu recebo bem mais do que eu receberia no hospital. Então, e esse cirurgião que você trabalha hoje em dia, ele requisitou que você fosse o permanente, anestesista permanente. Isso, foi.